Estamos aqui hoje em São Paulo e eu sou Rafaela Giordano, eu sou dentista, empresária e mentora de dentistas e essa é... Eu sou a Sabrina, dentista, empresária, mentora de dentistas. Estamos aqui mais um podcast, o Insightcast. E hoje, estamos aqui hoje com a nossa convidada de honra, que além de linda, ela é escritora best-seller, ela é empresária, ela é referência no mercado imobiliário a nível Brasil, não só a nível São Paulo. Sofia Martins, estou aqui com o livro dela. Olha que chique. Que prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, duas maravilhosas empresárias. E estou muito feliz, nossa conversa vai ser incrível, tenho certeza disso. Que bom, que bom. Quer começar? Pode ser tu, vai lá. Então, Sofia, eu queria te fazer uma pergunta assim, bem referente a como que você faz esse seu primeiro contato com o seu cliente, visto que a gente sabe que é um cliente high ticket, né? Sim. Isso é uma boa pergunta, porque eu recebo tantas mensagens assim, Sofia, como conquistar esse cliente? Como falar com ele? Como? Primeiro, você precisa entender a individualidade de cada um e lidar com o ser humano de uma forma única. Então, estamos falando de um cliente de high ticket, mas você não pode esquecer que ele é único. Porque eu sempre falo no profissional ser de alto luxo e não só olhar o que aquilo vai gerar de negócio, senão você fica uma pessoa muito medíocre, né? Muito média, muito, aquela pessoa pode me gerar isso, vou tratar ela assim. Então, o que eu faço, né? Eu olho o que é de interesse seu. Porque o bom atendimento, ele não é o que eu estou achando que estou fazendo. E isso é a grande sacada, porque ninguém que você conversa fala assim, eu atendi mal. Você já conversou com alguém que fala, nossa, atendi mal tal pessoa? Não. E por que tantas pessoas não têm uma experiência tão boa no atendimento? Não, e o dentista, ele costuma ser muito bom tecnicamente, né? Indo um pouco pro nosso lado, né? Mas ainda Tem assim... alguém que chegou e falou, olha, você já chegou e falou, atendi tal... Não, não. A gente entende essa ideia. Foi o seu melhor. Claro. Para você foi o seu melhor, Sim. Só que para o cliente não necessariamente. Como que a gente olha isso? A partir da visão dele. Então, o que é um bom atendimento para ele? É colocar o cliente no centro, né? Sim, eu ouvi uma coisa quando eu entrei no mercado imobiliário que falaram assim pra mim, Sofia, é simples atender. É só você atender como você gostaria de ser atendida. E eu nunca ouvi tanta groselha numa só frase. Porque se eu atender alguém como eu quero ser atendido, não significa que vai ser como aquela pessoa quer ser atendida. Eu sou prática, eu sou dinâmica, sabe? É muito diferente se a pessoa ela quer o detalhe. Né? A forma como é a Rafaela, a forma como que é a Sabrina é diferente da Sofia. Sim. Então, eu preciso olhar o que importa para a Sabrina, o que importa para a Rafaela. Captar o perfil comportamental daquela pessoa, né? A primeira coisa, uma boa escutativa. Fazer as perguntas certas e ouvir, para você desenvolver aquilo que importa para aquela pessoa. Então, não é aquela receita pronta. São seres humanos, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Aquela pessoa, o que é importante para ela dentro do seu negócio? Então, é você conseguir se comunicar com ela. Então, fazer as perguntas certas, saber ouvir é fundamental para um primeiro contato. Sim. Fundamental, para discorrer aquilo ali bem. Porque quantas vezes eu já tive situações de eu ser atendida e da pessoa beirar a inconveniência, achando que ela está sendo legal. E ela está sendo agradável. Essa dica é fundamental. É ouvir mais do que falar. Porque a gente quer mostrar conhecimento, às vezes, então tu fala demais e ouve de menos. Esse é o grande erro do profissional da área da saúde, acho que em qualquer área também. Em qualquer área. É péssimo, porque tudo é venda. E ao passo que, se você está falando, o que importa para outra pessoa? E para quem depende da venda, e geralmente, né, todo empresário depende da venda, ela tem que existir a venda, ninguém vai dar um tiro no pé e falar assim, vou atender mal porque eu não quero dinheiro hoje. Não. Só que por que não fecha? Por que não discorre o negócio? Porque aquele cliente não se sentiu bem atendido. Sim. Então, ele vai sorrir, foi tudo bem, você deu o seu melhor, não estou dizendo que não foi, mas não foi o suficiente. E um grande lance que você falou foi essa questão do nosso comportamento, porque cada um aqui tem um perfil comportamental. Sim. E quando a gente vai vender, a gente fala até na mentoria muito isso, a gente tem que ser um pouco camaleão, porque a gente precisa entender como que é o perfil do nosso cliente, do nosso paciente, e a gente precisa fazer com que o paciente se sinta à vontade durante essa
essa negociação. Exato. Né? Então, ele precisa entender, por exemplo, você é uma pessoa prática, eu sou uma pessoa totalmente analítica, então eu não posso vender de forma analítica para uma pessoa prática. Não dá. Né? Pessoa prática também. Senão vai achar que você tá dando volta em mim. Exato. Cada um vai ter uma percepção. E não significa que você não fez seu melhor. Só que se você fizer algumas perguntas pra mim, você vai ver como eu sou prática. E você já vai entender aquilo ali pra você fazer o seu discurso dentro da minha realidade. Por isso, fazer as perguntas certas. E ouvir mais do que falar. É Então, a primeira resumindo, coisa. vende mais quem faz as melhores perguntas e quem ouve mais. Fundamental. Mais do que falar é saber fazer a pergunta É um certa. resuminho bem bom, né? Sim. Ouvir mais, falar menos e fazer as perguntas certas. Porque quantas vezes você não esteve com um profissional que ele fez tanta pergunta que parecia que você estava no interrogatório. Exato. De polícia. Do que para atender. Você já se sente ali num ambiente desconfortável, inconscientemente, você não segue uma negociação. A pessoa fica coagida, né? Ela se sente Só que ninguém acha que ela tá fazendo isso. Entendeu? Ninguém acha que tá fazendo isso. Então, você ter essa percepção, esse feeling... É um feeling. Você precisa ouvir, você precisa entender para você fazer as perguntas de uma forma que não fique interrogatório. Beleza. Perfeito. Deixa eu Isso fazer é uma segunda fundamental. pergunta. Tem muita gente boa no mercado. Sim. Né? Assim como a gente faz o nosso melhor, tu é muito boa na tua área, também tem outras pessoas Sim. muito boas na tua área. Como que a gente faz para se diferenciar num mercado competitivo? Tem muita gente muito boa que Isso. não faz uma aplicabilidade. Então, sendo bem prática, é você ter mais ação em fazer. Então, olha, eu vou atender esse cliente aqui. Como você, para aquele cliente, pode ser o melhor para ele? Para ele. Não começa abraçando o mundo, começa com pequenas ações. Se eu entender que vou atender você, eu preciso ser a melhor para você naquele momento, naturalmente eu vou ser uma referência naquilo que eu for fazer. Então, começa com passo a passo, pessoa a pessoa. Porque você vai ver que o seu diferencial vai chegar. E o que você tem sido de diferente? Que às vezes você é mais do mesmo. E ninguém acha que é mais do mesmo. Às vezes você é assim. Se os seus resultados não mostram o contrário, você não tem feito nada de diferente. E ser diferente, enfrentar risco, é o que é inovação. Ninguém quer enfrentar risco. Então, as pessoas, elas não se acham que elas não estão inovando. Elas acham super, estou inovando. Você está sofrendo risco? Se você não está, tem algo estranho aí. Né? Então, o ponto é, eu preciso fazer a diferença na vida de alguém. Como? E, Sofia, só uma coisa, assim, pensando a respeito disso. Porque a gente fala muito do diferente, a gente precisa se diferenciar. Mas, às vezes, acontece da maioria das pessoas não fazer nem o básico bem feito. Nem. Então, assim, o processo inteiro, por exemplo, de uma venda, o processo inteiro até de um relacionamento, porque, pra mim, eu acredito que nós todos aqui, venda é relacionamento. Total. Então, pra nós termos uma pessoa ali na nossa frente que confie no nosso trabalho e a gente consiga, de repente, se relacionar com essa pessoa e que ela confie no nosso trabalho... eu acho que é muito por esse caminho, fazer o básico bem feito em todas as etapas, né? Para você ser diferente no atendimento para a pessoa, por exemplo, vou atender você. Pontualidade, agilidade, entender, poxa, Sabrina, você gosta de que eu fale com você como? Qual tipo de mensagem? Por escrito, por áudio? Qual momento é melhor para falar? Quando que eu posso te retornar? Personalizar, então, né? Personalizar isso. Muita gente coloca a inteligência artificial para fazer uma coisa que precisa ser ainda humanizado. Né? A inteligência artificial está para você pegar dados e melhorar o seu atendimento posterior. Então, o que eu posso fazer para deixar você como única naquele atendimento? Faça. Quantas pessoas falam assim, só um minutinho? Eu não falo só um minutinho. É só um minutinho? Se não é só um minutinho, não fala só um minutinho. Sim, precisamos São de mais 10 tempo. minutos. É até o final do dia. Tenha clareza na sua comunicação. Então, olha, eu vou analisar essa informação que você me pediu. Como eu dependo de um outro terceiro para eu te informar, posso te posicionar até o final do dia, até amanhã? Clareza. Isso dá tanta confiança, né? Exato. E se eu falar para você assim, olha, eu vou chegar às 16 horas. Se você chegou às 16 horas, você chegou atrasado. Então, você tem que prever o imprevisto. Então, chega antes. Isso. Chegou antes e chegou no horário, porque pode acontecer imprevisto, você tem que analisar. E a mesma coisa, tudo. Eu vou atender um cliente, eu já analisei tudo. Sabe o que é tudo? Eu fui atender um cliente no final do ano, numa mansão em Miami.
Eu estava em Miami, fui fazer um estudo lá que eu ganhei da Universidade de Miami, mudança de consumo pós-pandemia, o que impactou no mercado imobiliário e tal. E aí um cliente viu que eu estava lá e falou, Sofia, eu vi tal propriedade e tal. Uma propriedade de 62 milhões. Ele não comprou essa comigo, comprou outra. E aí eu vi, todo o perfil dele é um cliente de indicação, um outro cliente meu que comprou comigo me indicou. E aí eu vi no Instagram dele que tinha uma árvore de laranjeira e tal, e eu olhei bem. Então eu personalizo tudo. Então eu vi lá um porta-retrato, deixei da família e pedi para assar um bolo de laranja, que eu vi que era laranja, e coisas assim, básicas. Você fala assim, ai, Sofia, eu não tenho dinheiro. Não, gente, tipo $10 tudo. O porta-retrato com o negócio, não é o dinheiro. É o cuidado. É o cuidado, total. A delicadeza de E ter quando ele pensado. chegou e tinha aquele aroma, ele se emocionou. Porque ele falou, quando ele era criança, no quintal da família dele, tinha uma árvore de laranjeira e eles não tinham papel higiênico, ele usava as folhas da laranja. E ele estava olhando uma propriedade de $60 milhões hoje. Olha. Então, por que eu tô trazendo esse exemplo? Porque às vezes você chega tanto para fazer um circo para atender uma pessoa de alto padrão que você esquece o ser humano que tá ali. É o básico bem feito. Sim. Aquela forma como eu fiz ele se sentir, ali foi o que fechou a venda. A naquele emoção. Claro, Porque é essa emoção, né? pessoa- Venda é emoção. Exato. A pessoa, ela sabe exatamente se aquilo tá valendo, se não tá valendo. Essas pessoas sabem negociar, só que não é igual. Ali foi muito personalizado para ele. Ele não fechou aquela propriedade, mas ele fechou outra comigo. Sim. Então, o ponto é, o que você faz para a pessoa se sentir diferente no seu atendimento, né? E aí, a pontualidade, para você chegar, você vê o que a pessoa, ela gosta, quais são os pontos para eu chegar, porque às vezes a pessoa, ela dá tanta volta e eu preciso entender a realidade, o que você quer. Como que eu posso te atender nisso? Isso aqui atende ou não? O barco dele não passava, aquela propriedade não dava, mas ele não tinha falado daquilo. Então, seja assertivo. Então, o básico bem feito, ele funciona em todos os nichos. Em todos os nichos. Até porque o cliente high ticket, ele também não tem tempo sobrando, né? Então, você precisa ser muito assertivo. Muito assertivo. Você precisa ser muito ele sabe prático. que o tempo dele não se compra. Exato. Então, você não vai ter uma segunda chance. Sim. Não enrola, né? Não enrola. A pessoa, ela sabe exatamente o que precisa, como, se aquilo é bom, se não é bom. E quantas vezes eu falei, olha, isso daqui mostra um laudo, um estudo que eu faço, falo, isso aqui, dentro desse cenário, isso aqui não faz sentido. Faz sentido pra você? Não, se eu quero mesmo assim. Passa-se um tempo, a pessoa fala bem que você falou, mas estava ali. Sim. Então, você ter essa imparcialidade para mostrar o que é real é construção de longo prazo. Muitos vendedores, eles olham uma venda e não um longo prazo. E eles estão sempre apertados, esperando uma próxima venda, porque eles não constroem nada de longo prazo. E longo prazo, muitas coisas têm que dizer não e que não é bom. Sim. E assim, todo mundo se conecta com alguém, né? Não sei se tu concorda isso comigo. Nós somos diferentes, então a gente não precisa parecer igual a ninguém. Ah, fulano Sim. é bom, vende muito, então eu vou querer fazer igual. Não, vai muito. ser igual. Não. Tu tem que ser tu mesmo, porque ninguém consegue sustentar um personagem por Sim. muito tempo. Sim. Né? Tu é a Sofia, eu sou a Sabrina, eu sou de um jeito, tu é do outro. Sim. Não adianta eu querer ser parecida contigo, porque a Sofia vende muito, a Sabrina quer ser igual. Não vai conseguir. Não. E né? a Vai ter gente gente que olha vai conectar isso, né? comigo, vai ter gente que vai conectar contigo. Exato. Né? E a Ser gente- único, a autenticidade. autenticidade. Essa é a Dentro palavra, disso, né? eu sempre falo, não se compare com ninguém. Pegue inspirações. Eu vou aprender hoje com a Sabrina, eu vou pegar algo que a Sabrina aplica e eu vou transformar de como a Sofia poderia fazer e fazer. Então, você torna algo que te inspirou a autorar o seu. Você consegue fazer isso. sem É uma diferente cópia. de querer copiar, Muito. né? Porque, às vezes, quantas vezes? Às vezes eu tô em mesas que eu falo assim, uau, Legal isso. que legal isso. Como que eu posso trazer isso pra minha realidade e colocar uma pitada da Isso é o Sofia? que é legal, né? Porque muitas vezes a gente precisa sair das nossas mesas e a gente Sim. fala isso muito para os dentistas, Sim. porque nós dentistas nós ficamos muito no mesmo meio, a gente sempre tá O vendo que é as padrão. mesmas coisas, o que é padrão. E E que é para ruim. quebrar padrão, Sim. e para avançar e muitas vezes para romper, para ir para outros patamares, outros níveis, a gente precisa abrir um pouco a cabeça e Sim. ouvir
quem, de repente, está fazendo coisas diferentes, né? E tem resultados e se inspirar, não necessariamente, como a Sabrina falou, a gente tem que ter autenticidade e buscar trazer para o nosso nicho. Quantas vezes a gente sai, né? Sai do nosso nicho, vai procurar pessoas que estão em outros ramos para poder trazer para dentro do nosso negócio e quantos insights que a gente tem para trazer dentro do nosso negócio, né? Gente, eu tava no Japão e aí eu fui fazer um curso de compacto. No Japão, são os pioneiros e, né, espaço é com eles mesmo, uma ilha e como eles constroem tudo aquilo. E aí, beleza, me inscrevi e fui pro Japão estudar o mercado compacto. Ai, como é? Quero saber, porque meu marido é japonês. É mestiço. Né? Incrivelmente. Japão foi uma experiência, assim, na minha vida, fundamental sobre a otimização e o olhar. Veja só, cheguei lá, aí minha turma, 9 pessoas, só eu de mulher, 8 homens, normal, dentro do meu nicho, normal. Só que aí, o professor falou, vamos ali atravessar a rua, e era uma loja de sapato. E aí eu falei, que beleza, me inscrevi no curso errado. Mandei mensagem pro meu marido e falei, não sei o que eu fiz, achei que o curso era de mercado imobiliário, estou eu indo para uma loja de sapato, né? Ok. E falei isso pro meu marido, ainda brincando, eu falei, meu... Tipo, porque você chega no Japão, tudo japonês, realmente vocês têm uma sensação assim, onde estou, né? Sim, não é inglês, tudo é diferente. E aí, entramos na loja de sapato, eu falei, não vou perguntar nada, vou ficar quieta, deixa eu ver, né? Se eu me inscrever errado, mas vou ficar aqui até o fim. E era uma semana de curso. E aí eu peguei, sentamos, e aí falou, alguém quer comprar sapato? Ninguém queria comprar sapato, né? Levantamos, agora a gente vai entrar na loja do lado. Entramos na loja do lado, sentamos e veio cada uma atendente, tirou nosso sapato e fez uma massagem no pé. E depois ela falou, olha, a gente tá com essa promoção de sapato. Todo mundo levou um sapato sem estar comprando sapato. A gente foi estudar, certo? Mas aquela massagem no pé não tinha creme, não tinha nada. Então, assim, custo zero, né? Só que aquela experiência de uma massagem no seu pé fez com que você se abrisse para comprar o que aquela pessoa estava oferecendo. Sim. Custo zero uma massagem e 9 pessoas comprou o sapato. Quando ele saiu, ele falou, agora a gente vai começar o curso de compacto. Porque primeiro vocês têm que entender que nem sempre a pessoa sabe o que ela está precisando ou não. E às vezes ela compra o que ela não está precisando por uma boa experiência. Ótimo. E aí nós fomos para um projeto, e aí fazer o estudo de viabilidade, tudo, né, dentro da nossa jornada de apartamentos de 9 metros quadrados. E aí quando você fala assim, 9 metros, Assim, o meu closet tem 60 metros, né? Aí você fala assim, 9 igual metros. o elevador que você postou. Exato. Eu falei, meu Deus! Não, mas na Europa aquilo é muito comum porque a maioria deles não tinha elevador, né? Então eles colocam dentro de não tem caixa de escada e tal. Então são parece soluções. carga e descarga aquilo ali de alimento. Na Europa é muito comum. São soluções que eles encontraram, pelo menos para colocar alguma coisa e subir, sabe? Sim. E aí eu falei assim, 9 metros. Só que quando você entende o contexto de estar próximo, na onde precisa, o tempo do trabalho e fazer a conta disso, a conta fecha. Mas se o profissional, ele não chega aqui e fala assim, olha, 9 metros, você já não quer. Mas se você sabe discursar e falar assim, quanto tempo dura para você estar lá com seu filho... reduzindo uma jornada de 2 horas no trânsito por dia. Você dá uma traz média solução, de 30 dias no ano que você ganha. Então, você entende que aquilo faz sentido. Então, para você conseguir fazer uma grande transação, seja ela qual for, você precisa entender qual é a realidade do outro, que às vezes nem ele sabe. Nem ele sabe. E trazer disso. Então, você sabendo ouvir, fazer as perguntas certas, você consegue discursar sobre isso. Esse curso foi muito interessante, porque além de ser um compacto, tudo é sobre experiência. Como você se sente. Eu tenho um capítulo no meu primeiro livro, que eu falo sobre técnicas de vendas, que eu desenvolvi e eu aplico no meu dia a dia, e que eu falo sobre sorrir. Então, sorrir. Vem bem de encontro, que são 2 dentistas, e fala assim, Sofia, o que você sorrir tem a ver? Né? Primeiro, eu sempre falo do cuidado com a sua saúde, com a sua higiene e você ter um bom sorriso. Então, isso é venda. Você investir, e eu sempre falo isso, que falo assim, você investir nisso é algo de venda.
Olha só. Aparência, né? Total, porque como que Essa você vai imagem mostrar pessoal, a né? sua saúde e que você tá feliz em te atender se você não dá um sorriso? Sim. Eu falo assim, tá com vontade ou não, né? Não é um dia que você tá sorrindo, né? Não importa. Não é a gargalhada, mas você tem um aspecto de sorriso. Um aspecto que, olha, poxa, que legal que eu tô aqui te atendendo. Sim. Porque a pessoa não tem nada a ver com seus problemas. Sim, é uma coisa tão óbvia, né? Um sorriso no rosto. É tão óbvio, mas às vezes É né? uma assim, satisfação, parece que você tem satisfação em estar com a pessoa, né? E é assim, tem vários estudos, eu falo no meu primeiro livro, e eu sou a louca da pesquisa de estudo. Eu sou registrada, assim, nos 5 institutos de pesquisa que eu leio pesquisa até. Que eu acho incrível. Tipo, assim, pesquisas que duraram 50 anos, 30 anos fazendo. Então, você pega aquele resultado pronto. E tem uma pesquisa sobre estudo, o quanto que você, para ser mal-humorado, né, você gasta muito mais energia do que para você sorrir e ser uma pessoa mais otimista. Então, o nosso corpo, ele foi criado para você ser uma pessoa mais otimista. Isso é uma Olha que loucura. razão. Que legal. E você, para sorrir, você gasta menos músculos do que para você ficar emburrado. Né? Então, você vai ter muitas expressões e tal. E isso, inconscientemente, quando você está numa negociação, as pessoas elas não querem lidar com pessoas mal-humoradas. Elas não fecham. Isso é um dado científico de 72%. As pessoas não fecham com pessoas mal-humoradas. Aí a gente Elas não fecham quer também, com pessoas que são mais leves. É que tem que trazer pra venda, mas assim, no nosso dia a dia Então, a gente assim, não já quer tá sendo próximo. dentista, assim, gente, o sorriso, ele é tudo mesmo, se você começar por isso. Mas, é o ponto de qual argumento você quer colocar que o meu sorriso vai aumentar o meu resultado e performance. Existe? Sim. Então, eu mostro muito isso numa suavidade. Então, por exemplo, esses dias, recente, eu viajei e aí teve uma situação, assim, bem atípica. E a pessoa derrubou um negócio assim, em cima de mim. E assim, gente, eu tava assim, pronta. Eu tava com uma roupa que eu precisava, assim, não dava pra sujar. E aí, derrubou. Só que o que ia adiantar? Sim. Já tava feito, né? E da forma como a pessoa me tratou, né? Como ela ficou, ela, quando chegou, sorriu e tal. A forma como ela tava fez tanta diferença que muda tudo. Que muda. Muda até uma situação ruim. Então, quando você chega num lugar, experimenta. Você sorri pra pessoa, ela faz o reflexo É um daquilo. espelhamento, né? A pessoa vai sorrir de volta. Ela vai sorrir de volta. Então, na venda, isso é muito importante. Seja a área que for. A área que for. A área da saúde, a gente estava conversando antes de muito começar o importante. podcast, né? Sim. Tu estava dizendo que a área da saúde, em geral, médicos, que tu tem clientes na área da saúde que realmente não gostam, às vezes, quando fala sobre venda. Não é comigo. Não, venda não é comigo. E eu vou é te feio falar, vender. Na área da é saúde, horroroso. eu entrei nessa área. Por quê? Porque eu queria comprar um imóvel para mim, eu não queria corretor. Simples assim. Todo mundo precisa de algo, mas as pessoas não querem um vendedor chato, inconveniente. Então, só que quem prospera mais é quem vende melhor. Ponto. Olha os líderes principais. Eu leio todas as autobiografias. Eles são os principais vendedores das empresas deles. Sim. Então, como você está se vendendo? Como você está se posicionando? Isso eu não gosto de rede social. Agora é blogueira. Agora é influencer. Mas como que você se posiciona dentro da sua realidade para aquilo ali? Como que você está vendendo? Tem quem não precise. A verdade é que as pessoas, elas querem comprar, mas elas não querem que vendam para elas. Então, a gente precisa entender, vender sem parecer As pessoas querem pessoas agradáveis. É. Simples. Você lida com pessoas que você quer estar perto de você. Sim. E sentir acolhido, né? Sim. E essa questão do sorriso que você falou é muito a questão do acolhimento. Porque é gostoso quando você chega num lugar e, de repente, a pessoa tá lá sorrindo e você, obviamente, vai escolher a pessoa que tá mais bem-humorada, a pessoa que tá mais positiva, porque você sabe que a pessoa vai conduzir da melhor forma. Você não vai pra porque pessoa você que tá de sente mau humor. aquilo ali. Você sente e a que energia, não é forçado, né? Que a pessoa tá assim, você sabe que é forçado. Sim. Mas uma coisa natural. Exercita isso. E tanto que pro nosso cérebro, se você tá num dia mal, tem um exercício que é só você no espelho e você ficar 15 segundos sorrindo pra você mesmo. Sim. Isso muda total a dopamina na sua cabeça. Então, você consegue reprogramar. Então, tem vários exercícios que às vezes a pessoa não tá bem, ela foi trabalhar, não tá bem. A pessoa não dá. Aconteceu um monte de coisa. Sorri, né? Que eu escuto muito isso. Sorrir quando você já chegou aqui É fácil. Mas tem uma jornada que você pode fazer para se educar para aquilo ali. Sim. Que o outro não tem
problema, ele não tem nada a ver com o seu problema, nada a ver. Então, você tem que analisar e fazer aquele atendimento ser o melhor mesmo. E nessas pequenas coisas muda tudo. Muda tudo. Então, eu sempre sorrio. Às vezes, a situação tá crítica, mas eu tô assim, com um aspecto feliz de estar resolvendo, de estar respeitando aquilo ali. E isso é treinável. Não é uma coisa que fala assim, se eu não sou assim, treina. Treina. A partir do momento que você sabe que você não é algo muito bom, que você sabe o que você precisa treinar para melhorar. Então, eu não sou boa nisso. Treina. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Tudo é treinável. Dá pra Eu faço palestra hoje para 6, 10 mil pessoas, mas sou uma pessoa introspectiva. Não parece? Não Mas parece é treinável. mesmo. Por quê? Se eu faço e eu atuo nesta área hoje, não, isso daí é meramente uma coisa que eu preciso escolher quando eu tô sozinha ser introspectiva. De resto, vai impactar no meu resultado, então eu tenho que treinar para eu conseguir performar da melhor forma. Então, isso faz parte de uma jornada. E compartilhar com as outras pessoas, transbordar, porque o introspectivo, às vezes, tem muita informação, tem muito conhecimento. E aí, quando você vê, de repente, outras pessoas podem ser impactadas com aquilo tudo que você tem aí dentro. E você sabe que quando eu pensar entrei dessa na forma área é tão generoso, né? achavam assim, ela não vai ficar na área imobiliária, porque eu sou uma pessoa quieta, assim, não sou aquela pessoa que chega, né, que é o estilo comercial, não. Só que por isso que eu falo de ouvir e fazer a pergunta certa, que isso foi um super diferencial para mim. Porque eu fui fazendo o meu método de vendas, percebendo as pessoas. Eu gosto de estudar comportamento humano. E quando você se torna uma pessoa melhor, você se torna um profissional melhor. E aí, entendendo o que você precisa para eu conseguir alcançar aquilo, vai muito além do dinheiro. Vem uma prosperidade mesmo de vida. Então, não é só aquela venda, é uma prosperidade de longo prazo. Então, eu sempre olhei isso. Sempre. E o que você considera como prosperidade, que nem você falou agora? Prosperidade tempo de qualidade. Porque o tempo... eu estava assistindo um documentário do Bill Gates. E a repórter falou para ele, o que um dos homens mais ricos do mundo há tantos anos, né? O que você falaria assim, isso me falta para comprar? Perguntar isso para um homem mais rico do mundo... Não falta nada, provavelmente. E ele falou assim, eu pegaria toda a minha riqueza por 10 minutos com a minha mãe. E aí, quando você vê uma resposta dessa, você entende o valor de 10 minutos. Ele tá falando, não é uma pessoa que tem 2 milhões, é uma pessoa que tem uma fortuna. E por 10 minutos. E às vezes você joga fora esses 10 minutos ali, olhando numa rede social. Sim. Então, você ter tempo de qualidade é a coisa mais rica que existe. É que o tempo não volta atrás. Não. Valorizar aquilo que a gente tem. Não. Né? Não, tempo é dinheiro. Isso daí também é outra groselha que a pessoa fala e repete um ditado e ela nem presta atenção. Então, eu quero comprar 1 hora de ontem. Você compra? Eu quero comprar... Tava na Grécia. Eu quero comprar os 10 minutos que eu tava lá vendo o Porto Sol que eu achei mais lindo. Você não compra. Sim. Então, você conseguir trabalhar, ter uma prosperidade para ter esse tempo de qualidade, para mim, é o que é mais próspero. Isso. É mais próspero. Perfeito. Para você fornecer para sua família, muda tudo. Porque senão você passa uma vida trabalhando, você não pode viajar, você fica escravo de uma situação e você não curte aquele processo de tempo, sabe? E até para você ter paz para viver esse tempo. Sim, né? Sim. Então, para mim, a prosperidade de vida, ela vai muito além do sucesso. Quem tem tempo de qualidade é a pessoa realmente que ela almejou, ela chegou no sucesso. E até porque prosperidade para cada um é diferente. Então, às vezes o tempo, às vezes porque a qualidade. A prosperidade não tem como você alcançar sem você... Sem paz, né? Sem paz. Você não consegue paz se você tem uma conta para pagar, aluguel atrasado, aí você tem que ter dinheiro. Exatamente. Então, o dinheiro, ele porque a falta de dinheiro paz. É um problema. Exatamente. É um problema. Não tem como a gente negar. É um ciclo de várias coisas. Só que ao passo que muita gente pega o dinheiro, ela não sabe como aplicar aquilo, como resolver aquilo. Ela pode ter muito dinheiro, mas ela não é uma pessoa próspera. Tem gente que tem muito dinheiro e não é próspera. Tem problema na família, não tem paz. Porque aí não tem paz. Não é só isso, você né? não tem não paz, é você só também isso. não tem prosperidade. E me diz uma coisa, ciclo. Aquela pessoa que tá querendo sair, o dentista, né? A gente fala sobre a nossa área. Sair da zona onde tá, não tá satisfeito com o seu negócio, né? Entra ano, sai ano, tá acabando aí 2024 e nada mudou, né? Qual que é a dica que tu dá para essa pessoa? Eu quero crescer, eu quero evoluir, eu quero prosperar.
O que essa pessoa precisa? Qual é a primeira coisa que ela Primeira precisa? coisa, ela não terceirizar a ninguém, porque ela deve culpar o mundo e o fundo. Deve culpar o governo, deve culpar o paciente, deve culpar um monte de gente. Para. O problema tá em você. Ponto. Dentro do que tá ali na minha vida, eu, Sofia, faço toda a minha orquestração. Você é responsável, Eu né? sou responsável dos meus resultados. Se eu não tô tendo, se minha conta bancária não tá de acordo com o que eu quero, eu tenho que entender que tudo que eu faço, eu tenho que fazer ajuste. Autorresponsabilidade, né, Exato. Sofia? Sim. Não tem como. Mas... E aí a pessoa chega Tem que e fala, estudar, né? não, eu faço isso aqui muito bem, Sofia. Tá, você tem o resultado que você quer, então você não faz muito bem. Simples assim. Simples assim. Estude para isso. Vá Exato. atrás disso. Vá. Né? Tem um bom relacionamento, que mês você tá sentando, onde você tá investindo. Ambiência. Tanta gente fala, ai, que besteira isso. Ai, que é mesmo? Será? Tá, você chegou onde você quer? Se não chegou, o que você tá trilhando não tá legal. Escuta quem tá tendo resultado, né? Exato. Exato. Eu falo que a conta bancária não leva a desaforo. Sim. E aí, quem está nos assistindo, sabe a sua realidade. Então, será mesmo que é aquilo que você acredita tanto, que, nossa, eu quero, tá tudo errado, porque quantas pessoas eu não converso que falam assim, não, mas sabe o que é? Tem sempre uma resposta. Sempre uma resposta. Mas O problema é minha será? secretária que é ruim, o problema é que os pacientes não Mas valorizam o meu será? trabalho, a concorrência tá grande. Tem 8 bilhões de pessoas. É. Quantas pessoas você contactou? Quais as estratégias você fez para você dizer que tá muito ruim? Que você já tentei de tudo. Tudo? Tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Você já tentou tudo mesmo? Como que tá seu offline, seu online, sua estratégia? Como que tá tudo isso? Quem você se relaciona? Quais são os impactos que você causa? Quem que te conhece? Você lida com venda. Quem que te conhece? Sim. Desses 8 bilhões de pessoas no mundo para você dizer que tá ruim? Desculpa. Porque é pra alguém preguiça. tá bom, né? Pra alguém tá bom. Pra alguém tá bom. Pra alguém tá bom. E aproveitando Sempre esse se gancho- alguém tá bom, tem que ser pra mim. É. Sim. E aproveitando esse gancho, queria falar sobre captação, né? A gente estava falando aqui no offline sobre captação, né? A forma com que você faz a captação, obviamente a gente está falando, né? Sim. De um outro mercado, mas eu acho que contribui muito pra gente aqui, né? Sim. Também a forma com que você faz a sua captação. Sim. Se você puder falar um pouquinho. 100% da minha vida é captação o tempo inteiro. Então, aonde eu estou, com quem estou, que eventos eu estou indo, a minha agenda ela é extremamente concorrida e extremamente validada por mim. Porque aonde eu tô, com quem eu tô e como faz sentido. Tá vendo, dentista? Então você Tudo. tem que pensar sobre Tudo, isso. tudo. Tudo é intencional. Tudo é intencional. Não dá Ser pra eu sair da intencional o minha tempo cama. todo, né? Porque não o é meu ser tempo interesseira, é não- ser intencional. É diferente. O público que você quer alcançar, porque aí você vai ter dentistas de vários nichos, como eu tenho pessoas de vários nichos também. Aonde que essa pessoa tem interesse em comum? Aonde ela frequenta? Aonde que ela vai? Você tem que estar ali. Sim. Porque não vai ser um negócio amanhã, gerar conexão primeiro. Quantas vezes eu fiz negócio que a pessoa primeiro ficou minha amiga, a pessoa me seguiu no Insta e falou, nossa, você trabalha com isso? Eu tô precisando disso. Eu não chego, não sou inconveniente, falo assim, tô aqui na academia, oi, tudo bem, você não quer comprar imóvel? Não. Não. Porque eu sou referência nisso, a pessoa ela vai me procurar. Mas primeiro eu tenho que ser interessante para ela. As pessoas elas precisam de alguém interessante que agregue na vida dela. Essa é uma realidade. Então hoje, para eu captar, é tudo em todo lugar, só que de uma forma muito coerente. Então, assim, aonde eu estou, aonde eu frequento, existe um investimento nisso. Fato. Por exemplo, eu tava falando, né? Meu marido fez ortognática. Cada pino, acho que deve ter uns 20 pinos. Cada pino é uns 5 mil reais. Que veio da Alemanha, não sei o que. Então, você fala assim, uma pessoa que vai fazer uma cirurgia numa média de 100, 150 mil reais, aonde que ela tá? Sim. Onde que ela frequenta? Que vai Onde que fazer ela uma trabalha? reabilitação. Quem que tem isso pra gastar? O que ela faz? Onde que ela tá? Você tem que perguntar. Sim. Pra você fazer. Pra você o mesmo se tráfego fazer pago. essas perguntas. Sim. Aham. Então, hoje, vou vender um apartamento de 3 milhões. A renda familiar, hoje, com que se financia, uma média renda familiar 60 mil, por alto. Aonde que essa família tá? Quais são os hábitos dessas Quais dessas são os pessoas? hábitos? Uhum. Então, às vezes, a pessoa ela não faz algo estratégico para entender e captar. Seja por um anúncio para impactar. O que essa pessoa lê? Com certeza não é coisa de fofoca. Eu não assisto TV aberta há 36 anos. Eu não me lembro da última vez que eu assisti Também não. TV 36. aberta. Então, Também assim... Não assisto, as pessoas Aí a perguntam, pessoa- viu? Não vi. Não vi. vejo, não É. vejo. Então, É que assim, nessa era não perco é meu muito mais tempo. fácil. É. Mas Mas, assim, assim, lá atrás, Aí né? qual que é o ponto da pessoa olhar assim? Aonde que essa pessoa ela tá? O que ela faz? Quais eventos ela se inteira? Esteja lá.
né? Onde que ela frequenta? Quais são os médicos dela? Quais são os gostos dela? Né? Ah, não, mas isso aqui é uma Esportes. besteira, eu não faço. Mas onde que ela tá? Então, se falar assim, meu marido, onde que ele tá? Pra captar. Sim. Quem não tem resultado, verdade. né? Sofia costuma dizer, eu não tenho tempo. Eu vou de casa, trabalho, casa. Pra Então, mim, quem não tem fala assim, tempo, pra mim, não tem tempo de ganhar dinheiro também, Não, pra então, mim, né? quem fala não tem tempo é uma pessoa sem prioridade nenhuma. Ela não sabe nem o que ela tá fazendo na vida. tá perdida. Não tem clareza, Porque, né? olha, Ela tá eu sou uma perdida. pessoa extremamente ocupada, minha agenda é extremamente complicada, mas você nunca vai me ver falando eu não tenho tempo. Eu falo assim, isso não é uma prioridade agora, eu não vou colocar isso dentro disso daqui. Porque eu tenho tempo porque eu quero ter tempo. Simples assim. Sim. Então, não tem tempo é uma pessoa indisciplinada, bagunçada. Quantas vezes eu falo assim, eu vejo a pessoa ali, mas você posta muito, Sofia. Eu não tenho tempo. Então eu tenho... Sim. Será que você não sabe se organizar? Que eu vejo que às vezes o meu dia, minha rotina é muito mais louca de compromisso do que a daquela pessoa que consome o meu conteúdo, mas não produz. Sim, Eu não tô perde consumindo, tempo com mas eu tô- bobagem, Sim. provavelmente, Mas né? eu não tô consumindo, mas eu tô produzindo. Então, o que você está fazendo com o seu tempo? Sim. Geralmente, quem fala que não tem tempo não está sendo produtivo. O que falta Não, aí é prioridade. disciplina, né? dentro Não da tem nossa- clareza, não tem foco. É. A pessoa fica lá horas. Olha quanto tempo você fica no seu celular. A gente perde Vai muito lá. tempo rolando, Não, eu né? não faço isso. Né? Eu- Então, eu o coloco ser humano perde temporizador. muito tempo. Eu coloco temporizador, 30 minutos. Sim. Porque eu produzo conteúdo, eu coloco aquilo ali e é isso dentro daquilo. Ponto. Sim. Porque eu tenho outras prioridades, outras coisas. Eu sou extremamente pontual para eu conseguir dar conta de tudo. Eu trabalho em 3 fusos horários. Sim. Então, não tem Nossa, que como. loucura, Não dá, né? é. E o dentista fala que não dá tempo. É. Então, olha essa E- moça e- aí que trabalha Não, em não, 3 é- fusos. E aí é desculpa. interessante É, falar. desculpa, né? Nós somos nossos melhores advogados. Parem, para quem tá assistindo assim, que fica dando desculpa, para. Mas o legal é isso que você falou, questão da prioridade. A gente tem que priorizar. Mas aí, falando sobre isso e trazendo pro dentista, o dentista é muito operacional, Sim. né? E muitos esquecem que o consultório é uma empresa, né? Muitas vezes a gente tem aquela romantização de que o consultório é meu sonho, né? Aquilo tudo que eu sonhei, mas esquece muitas vezes que tem ali todos Você os é um encargos, empresário. que você é um empresário, né? Você é um dentista, mas você é um empresário também. Você pode ser ótimo profissional, mau empresário. Exatamente. E tem muito, né? A gente sabe. A gente fala muito E isso. aí, Sim. o que é interessante da gente pensar é sobre o quanto que a gestão, né, e a visão estratégica do empresário colide em certo ponto com o operacional, né? Sim. Então, a gente fala muito sobre isso na mentoria e do quanto que é importante a gente ter aquele tempo, né? O dentista pegar um tempo do seu dia, da sua agenda e priorizar, Sim. criar a visão estratégica, até para poder Sim. ter, fazer um treinamento de equipe muito mais efetivo e muito mais detalhado com a sua equipe. Sim. Então, assim, o que você acha a respeito disso, né? Em relação ao empresário que está lá no operacional o tempo todo. A gente fala, é o dentista que tá lá no mocho, com a bunda sentada, que não consegue olhar pra nada do que tá acontecendo ao seu Louco. redor. Louco. E sem tempo, que fala que tá sem tempo o tempo todo, É. né? E Escravo do negócio. Eu falo isso nesse meu livro Mentes Milionárias, que é o segredo dos empreendedores de sucesso. A questão de você conseguir replicar e ser um roteador. Se você é um bom profissional, você tem uma limitação de ganho. Mesmo que você aumente 2, 3x num período de 5, escala de 10 anos, você tem uma limitação de ganho. Então, como que você tem que fazer, como os grandes empresários sempre falam, se você não está ganhando dinheiro enquanto você está dormindo, você está perdendo dinheiro. Se você não está replicando seu negócio numa escala de 5, 10 anos, você está perdendo dinheiro e você não está sendo um bom empresário, empreendedor. Então, é diferente você ser um empresário de um bom empreendedor. Você tem uma empresa, mas você não empreende direito. Então, você replicar conhecimento, você aumentar aquilo, é você ter vários de você fazendo uma coisa. Como que você investe nisso? Você tem que investir nisso. Senão, não é só você. Se você for centralizador, você vai ter uma vida curta. Porque se você adoece, Acabou, né? acabou. Se você é o eu empresa, acabou. Eu presa. Não dá. É. Você precisa entender que formar pessoas melhores do que você mostra a liderança que você tem. Sim. E você tem sim uma jornada para dar certo. Não dá para ser só você. Não dá. Você precisa
aprender a delegar primeiro, porque também não é entregar a caneta e você ficar aqui, ó, segurando a caneta. A pessoa ela também tem que errar e você tá ali de colchão. Tem que ter autonomia, né? Tem que dar autonomia. Tem, porque é difícil. Eu faço gestão desde os meus 21 anos. E às vezes a pessoa, ela fala assim, tô delegando. Não tá, porque ela coloca tudo lá que a pessoa tem que fazer e fala que tá delegando e tá ali. Você tá perdendo o mesmo tempo. Você perde. Como que você pode ter uma alta performance real? Aquilo ali, em vez de você ter um faturamento de 2, 3 milhões no mês, de você ter 10. Como que você faz isso? Começa a fazer um planejamento e fazendo planos de ação real. Quantas pessoas? E começa, replicando. Você tem que replicar. Então, não é a questão quando você olha, faturamento é a última linha ali do balanço, né? Que é a DRE, é o que importa. Então, como que tá? Porque aquilo ali tem um limite só pra você. Você pode ser quem for. Se for só uma pessoa, tem um limite. Se tá tudo bem pra você ganhar X a vida inteira e tendo risco, análise de crise, de que aquilo pode acabar, se tá tudo bem pra você, entenda. Mas você vai pagar um preço alto pra aquilo. Cuidado. Muito cuidado. E aí, falando um pouco sobre... Pra gente tentar enveredar um pouco para essa parte de vendas, mas falando também um pouco depois do seu lado pessoal, que a sua história é muito legal. Eu queria fazer uma pergunta a respeito de vendas. A gente falou sobre gatilhos mentais. Como que você usa esses gatilhos mentais no momento da tua venda, né? Sabendo que a gente falou aqui sobre relacionamento, venda é relacionamento. Então, se você puder falar um pouquinho pra gente sobre isso. Olha, pra mim, até essa questão assim, gatilho e tal, parece até a pessoa vai ser atendida por você, já pensa assim, tá vendo qual que é meu gatilho. Então, eu tomo muito cuidado com esses chavões hoje de internet. Eu quero atender e fazer com que seja único para você. Então, quando você olha as grandes marcas, né? Você entra numa loja da Dior, você entra numa loja da Hermès, você entra numa loja... A loja que for, você vê como eles têm cuidado em tudo. Para gerar uma boa experiência. Então, eu olho como eu posso fazer isso, né? É aquela forma de você se inspirar em algo e trazer para o seu atendimento. Para sua realidade. Para eu fazer você se sentir bem. Então, a pergunta é, como eu faço você se sentir bem no meu atendimento? Cada pessoa é uma. Isso você fala da técnica de venda? Falo. No seu livro? Falo. Nesse livro aqui, Mentes Milionárias, o que tu mais fala? Eu falo sobre... Eu dou dicas de como você empreender real. Só que antes disso, porque mentes milionárias, nada vai adiantar se você tiver uma mente medíocre. Se você não muda a sua mente... Tem que mudar o mindset, é o primeiro passo, senão não adianta nem ler o livro. Não, se você acredita... isso daí ela tá falando, mas... não, pra mim não serve. Porque tudo do outro é mais fácil, né? Mas a tua mentalidade é resultado... Se a sua mentalidade não mudar... O resultado é o resultado da tua mentalidade. Se a sua mentalidade não mudar, não vai adiantar. Não vai adiantar. Você pode estar sentada ali em milhões. Não vai mudar. Então, você precisa entender primeiro aqui. Para você conseguir. Porque um pensamento gera um sentimento, que gera uma ação, que gera um resultado. Sim. Então, como eu faço essa engrenagem rodar, é onde você vai ver daqui a anos onde você vai estar. Então, o que você está fazendo hoje? Isso vai determinar resultado. Você lida com muita gente, né? Você já viu pessoas, assim, com mentalidade fixa... tendo comportamentos, a gente sabe que tem mistura. Às vezes tem gente que tem mentalidade fixa, mindset fixo com mindset de crescimento. Você já viu pessoas mudando para um mindset de crescimento? Pessoas que achavam... Tô dizendo porque às vezes tem dentistas ou tem outras pessoas que estão assistindo a gente que de repente falam, nossa, minha mentalidade eu preciso mudar muito, mas será que eu consigo mudar? Tem muitas pessoas que se questionam disso. E eu vejo muitas pessoas sempre assim... Quero mudar, e nunca muda. Porque ela não decide que hoje é o dia para ela fazer algo para mudar. Não vai pra ação, né? Não vai pra ação. Ela sabe, chega no momento assim, preciso, mas não sai. Eu falo assim, começou? Não. Nunca começa. E tudo é uma constância e disciplina. Pequenas ações te levam longe, a distâncias longas, se você simplesmente começar. Então, a pessoa ela quer um cenário perfeito, ele não existe, ele é agora. Sim. Ele é agora. Então, o que eu quero fazer daqui... Chegar no final do ano, se eu ler 10 páginas por dia de um livro, começa. Faz algo. Hoje, assim, eu tenho um relacionamento
e estou em outras mesas que você vê que a mentalidade é só de crescimento. Só de Quanto mais próximo, As mesas que a gente senta, né? A gente fala é só muito de sobre crescimento. isso, né? Então, a conversa é outra. Eu não quero, assunto né? é outro. A gente fala, tem duas opções, né? Ou tu tá nas rodas de dentistas que estão reclamando, ou dentista Sim. ou médico, que estão reclamando que a odontologia tá uma droga, que os convênios tomaram conta, que os pacientes não valorizam, que só que os reclama. produtos estão muito caros, E não tá olhando uma que os solução. pacientes são chatos. E tem gente que tá tudo certo, tá nessas rodas e se sente confortável de estar nessa roda. Porque diz, tá ruim pra ti, tá ruim pra mim, que legal. Então tá E que ruim que pra a gente todo pode mundo. fazer? A pessoa se sente confortável de estar ruim, por incrível que pareça. É. Ou está nas rodas de pessoas que estão bem-sucedidas, que estão prósperas, que estão crescendo, que estão aumentando a clínica. Como eu estou saindo numa clínica que eu recém-reformei, vou para uma maior. Por quê? Porque aumentou o número de pacientes. Que legal. Sim, Né? Que nem a Rafa, está com 2 clínicas, né? Sim. Está crescendo cada vez mais. Então, a gente escolhe as rodas que a gente quer sentar. Quando né? quem ganha mais dinheiro é quem resolve mais problema. Então, quando eu tô... Essa frase é Esse é sensacional, né? Isso é fato. Então, quando eu tô assim, tem reuniões que a gente tá assim com um problema. E aí você olha a mentalidade dessas pessoas com muito dinheiro, como que elas colocam. Não, e se a gente fizer isso e aquilo? É tipo, procurando a solução o tempo inteiro. O tempo inteiro. Não tem tempo de você De ficar dando atenção se pro problema, prostrar aumentar pra o alguma problema. coisa. Falar, uau, isso aqui tá com um problema. Como que a gente faz? Vamos comprar essa empresa? Vamos fazer aquilo? Tá acontecendo isso. Como a gente automatiza? Então, a gente compra uma empresa de automação, fica nossa, e a gente gera esse dinheiro. Quanto de receita? Então, é tão automático a gente procurar uma solução nas rodas que eu tô hoje, que você olha e fala, uau. Eu tava numa reunião agora no almoço, e aí tinha X situação com problema. E aí 2 empresários já, não, vamos resolver isso assim. A gente pode resolver isso assim, assim, assim. Sempre tem uma solução, sempre vamos fazer isso, vamos, sabe? É sempre um plano, não se lamentando daquilo ali. Dado o cenário, como a gente sai daqui para cá? Como a gente gira e triplica o faturamento disso aqui dessa empresa? E se a gente pegar e fazer um alinhamento com essa empresa aqui e comprar essa outra? Sempre tem algo para se fazer. E que gostoso, né? A gente É outra. E aí ter você fala, uau. E aí outras mentes pensantes e que você fala, às vezes eu nem pensei nisso, mas olha que legal, eu tô com uma outra pessoa que tá pensando algo que contribui completamente para minha vida. E a gente tem uma comunidade de dentistas e a gente fala muito da importância dessa comunidade. Sim. Porque a comunidade, ela gera ali conteúdos diários justamente para o dentista que diz que não tem tempo e tá lá o tempo todo reclamando para tentar mudar e tirar essa pessoa, o resultado colocar no ambiente. da mudança dele. Total. Então, quando eu olho Mas a pessoa tem que querer, né? A pessoa tem que pessoa querer tem se que querer. ajudar. Porque tem gente que só reclama Mas e se tem gente você que tá vai impactado, fazer alguma coisa. Mas se você tá impactado, eu achei bonitinho outro dia um meme. Algo assim engraçadinho de um cachorrinho. O meu marido que mandou, obviamente, ele me manda essas coisas de cachorrinho. Um cachorrinho que tava andando igual um sapinho. Tinha um sapinho. Eu que Você te me mandou? mandei. Muito bonitinho. O sapinho, ele tava andando igual um sapinho, porque o ambiente dele, ele observa, né? Então, E é tudo pra um gente. é o poder é a da influência. ambiência. Aham. Eu não fico. Simples assim. Por quê? É como aquilo vai... É comprovado que você se torna o meio de onde você tá. Sim. Então, eu tô no meio de onde eu quero me tornar. Isso aí. Sempre. Sempre. Eu Porque acredito você em vai energia tendo- também. Você carrega um pouco Muito, de mim. A gente tá aqui, Tem carrega gente que um ela pouco é tão... aqui. Você já vai falar, tá tudo bem? Não, então. Ai, não. Não. Ó, Não dá. vamos ver. O que a gente pode fazer pra melhorar? É isso aí. Isso é treinável. Sim. Né? A pessoa ela já vem com um problema e já fala assim, treinável. Esses dias eu postei, né, do elevador, né, que você acabou de falar. Aí teve um comentário que falou, nossa, mas até isso vira um post. Aí eu falei assim, é simples de você resolver, é só você não seguir, faça como eu. É isso. Tá tudo bem, por que a pessoa cria um problema? Não Sim. tem problema. Mas, né? Porque tá condicionado a criar. Esteja condicionado a resolver. Resolver problemas. Quando é isso você aí. quer resolver, você caminha para uma prosperidade de Exato. tudo na vida. Então, às vezes tá ali, qual o problema? Teve um dia que eu tava em Aspen, e aí teve uma nevasca. E aí eu ia pra Denver. Daí, e fechou o aeroporto. E aí, eu tava no aeroporto. E tava todo mundo o quê? Reclamando. Óbvio. Xingando. Mas eu te pergunto, você tá num lugar que neva. É previsível aquilo acontecer. Sim, claro, você tem que estar Eu preparado sabe, pra isso. claro.
E aí, as pessoas estavam reclamando de um fator natural que fechou o aeroporto. Vai resolver, Vai resolver né? o quê? Ao passo que eu já tinha um planejamento, que eu falei assim, olha, pro meu marido, vamos estar lá, mas se o aeroporto fecha, que é recorrente quando tem nevasca, vai que acontece uma nevasca, eu falei, é melhor eu já deixar reservado um carro pra gente ir de carro, 6 horas até tal aeroporto, pra gente não perder tal e tal coisa. Por precaução. Então, quando você analisa, o que eu fiz? Quando aconteceu, eu já mandei mensagem, falei, vou precisar do carro e do motorista. E beleza, não ia adiantar nada eu ficar lá. O aeroporto ficou fechado uma semana. Peguei e fomos. O que adianta reclamar? O que adianta? Nada. Nada. Você vai perder seu dia ali com uma energia situação, você consegue... Você tá tão... assim, vamos resolver, que vamos resolver, gente. Tá tudo bem. Curte aquele processo ali, pronto. Só que as pessoas, elas é viciante reclamar. Eu tava lendo uma pesquisa que o vício da reclamação, ele tem o mesmo impacto que o uso da maconha. Eu acho que é um hábito mesmo. As pessoas têm um hábito de cria-se o hábito. E contamina, né? Quem tá ao redor, né? O uso de uma substância com a reclamação. O comportamento neural é o mesmo. Então, que loucura vicia. isso. Reclamar vicia. Pois a pessoa reclama do calor, reclama do frio. Você vai mudar o quê? São nas pequenas... Porque você entra num ciclo de reclamação... O que você vai fazer? Sabe que eu tô com uma tendência a conviver menos com pessoas reclamentas. Não, a gente não consegue. Não tô conseguindo mais conviver com gente que reclama. A pessoa, ela já numa fase da vida, mas sabe o que é? Negativa, a pessoa acho que quanto mais você cresce, acho que quanto mais você cresce, mais você expande, você tem tanta coisa pra pensar e resolver, que você não isso quer, é perda de tempo. Me incomoda. Isso é perda de tempo. Incomoda. A pessoa, e às vezes é até ali... deselegante, porque às vezes, né, tu é obrigado a conviver com aquela pessoa. Não pode tirar a tua energia. Fica deselegante, mas... Não, eu já sou uma pessoa muito... As pessoas já... Sou reclusa nisso, sabe? Já não vou ter aquele tempo destinado para aquela pessoa. Ponto, simples assim. Ela já não vai ter um acesso a mim. Ponto. Mas Sofia, hoje eu posso fazer isso, eu faço. Porque não dá. Aquilo ali vai te prejudicar. Sim. Porque você não vê uma laranja podre arrumando a outra. Isso serve pra equipe também. E é ruim. Isso serve pra equipe. Claro. Equipe, você tem que cortar a laranja boa, arrumando a que tá estragada. Você vê? Ela fica contaminada. Fica contaminada. Então, ambiente tóxico. Eu que não vou ficar perdendo tempo nisso. Já tem que resolver. Se a pessoa tá bom, não tá bom pra você, então o que você vai fazer? Sim. Faça algo, para de reclamar. Mas olha que interessante, né? Pessoas bem-sucedidas têm comportamentos parecidos, né? Olha, não adianta. Então, se a pessoa não tá bem-sucedida e ela quer ficar... Diz aí pra gente, o que tu acha que seja um padrão de comportamento? A primeira coisa de padrão que eu vejo, sim, eu li muita biografia, principalmente quando sai a Forbes de bilionário em dólar. Eu vejo todo mundo que tá ali, se já teve alguma biografia e tal, eu leio. De todos eles não são vitimistas. Mimizentos, resumindo. Todos passaram por muitas situações, mas o que eles pegaram situações tão difíceis... de aprendizado, né? E seguiram. Eles não ficaram chorando leite derramado. Você olha a Oprah, você olha a Viola, você olha Elon Musk. Você olha a infância do Elon Musk. Eu li recente a biografia dele, recente no ano passado. E olha só, lá no sul da África, um problemão, apanhava. Uma criança tida como especial. Então, você olha o que a pessoa ela quis criar algo. Ele quis criar, ele quis olhar e falar, vou ver o espaço, que eu não quero estar aqui. De tanto que ele passava ali. Olha sempre tem um propósito, né? Sempre. Então, quando você começa a olhar, o primeiro traço característico é não se vitimizar para a situação. Então, você passa por muitas situações em que você é vítima, mas eles não se vitimizam, eles não se prostram naquilo ali. Eles pegam, são resilientes, aprendem e seguem, né, dentro daquela situação. Então, é o primeiro passo para você acreditar. E aí começa que não tem jeito. Quando você olha todo mundo que produziu riqueza e que não era herdeiro, você olha o quanto que aquela pessoa caminhou. Você olha a história da Oprah. Você leva a paulada e você tá lá. E você aguenta. Né? Ela poderia ser mais uma mulher da estatística, coitada de tudo que ela enfrentou. De tudo que ela sofreu de abuso. Mas não, é outra mentalidade. Outra mentalidade. Então, isso é treinável. De você olhar e falar, não, isso daqui tem algo bom. Mas posso te falar? Vou falar por mim, assim, por exemplo. Eu não paro pra pensar. Acontecem várias coisas, né? Que acontecem na sua vida, acontece na sua vida, acontece na vida de todo mundo.
Mas eu não paro para pensar no que aconteceu, tá? E eu não fico parando para pensar no sentido de, ai, olha o que eu passei. Eu não consigo ter esse tempo de ficar refletindo sobre o que passou, né? Então... Se ocupa. Então, e sem culpa. Então, assim, passou. Aí eu já tô indo para outro aprendizado. Porque eu acredito que a gente tem que estar no lugar de aprendiz sempre. Sim. Né? E tá sempre aprendendo. Eu falo que ninguém tropeça estando parado e se ocupe. Se você tá com muito tempo pensando, tá bad, tá alguma coisa, se você é mulher, vai lá, dá uma olhada nos seus hormônios, às vezes é alguma coisa que não tá legal orgânico. Tá tudo legal orgânico? Então se ocupa mais. Às vezes você tá com tempo ocioso ou olhando muito redes sociais, faz mal. De olhar uma vida, porque a rede social, elas são um retrato, né? Perfeito. A gente pega a vida perfeita, né? Não é aquilo ali. Então, cuidado. Veja aquilo ali como algo inspiracional, mas vai minando. Porque, realmente, eu também não paro pra olhar. Eu olho, deu errado isso aqui. O que a gente aprende, o que não? E segue. Próximo. As coisas erradas que acontecem tem que ser um aprendizado, né? Porque acontece coisa errada em qualquer área. Então, se você tá se movimentando, eu falo assim, eu sou uma pessoa que... eu sou imparável. Então, quanto mais você vai agir, mais você vai errar. Sim. Porque só erra quem tá tentando, né? E a gente tá tentando. Então, pra uma coisa dar certo, às vezes 10 deu errado. Só que o que eu aprendi naquilo ali? Às vezes a pessoa tem tanto medo de errar que ela não anda. Ela tá parada. Sim. Água parada, tudo dá errado. Dá dengue, entendeu? Dá dengue. Não dá nada parado dá certo. Nada parado dá certo. Esteja em movimento. Em movimento sempre. Sempre. Mentalmente, com as ações. Porque tudo vai girar. Se aquilo que a gente tá fazendo não nos assusta, com certeza não é nada muito grandioso, né? Essa que é a verdade. Às vezes então a gente tem que ter medo. Tem que dar frio na barriga. Tem que dar o frio mas vai com medo, né? Porque a gente não vai estar num ambiente confortável o tempo inteiro. Pelo contrário. Tem reuniões que eu olho e falo assim, uau, fui ser conselheira em Singapura. Uau, como assim, né? Mas você vai se preparar e você vai ficar pronto no caminho. Sim. Né? Sim. E é isso que você precisa entender e colocar que você pode, colocar que vai dar certo. Eu tenho que ser 5, 10, 20 vezes melhor, seja. Estuda. Quem chegou lá já daquilo que você quer? Aprende com essa pessoa. Né? Que fez, mas o problema das pessoas é que tem preguiça. As pessoas têm preguiça. Tu consegue Elas sabem o que tu consegue fazer, aprender novas habilidades lendo um livro, por exemplo, ou fazendo uma mentoria como a nossa. Consegue. Tem gente que tem preguiça. Vai dizer, pois é. Eu acho que não é nem só preguiça. Eu vejo que a pessoa, ela perde tempo para tomada de decisão. Ela acha que aquilo não é importante porque ela se coloca numa posição melhor. Vou explicar. Quando eu abri minha conta e tal, tô 11 anos, né, na internet e tal. E aí, pessoas que fizeram doutorado comigo falaram, agora você vai ser influencer, tipo, com doutorado. E hoje eu olho essas pessoas e o meu faturamento é muito superior. E aí, as pessoas, às vezes, elas julgam. E eu olhei o seguinte, se já tem influencer que ganha milhões que eu não ganho, na idade que eles ganham que eu não ganhava, eu tenho que aprender. Tem que aprender. Pode ser um influencer de 20 anos. Mas eu tenho alguma coisa para aprender. Sim. Então, resultado não leva a desaforo. Quando você tem esse olhar de aprender, você para com isso. Então, não é só preguiça, é o julgamento. Porque a pessoa, ela olha lá... superior, né? Não. Acha que sabe, né? Como que tá a sua conta? Não vou fazer uma mentoria, eu não preciso. Não vou abrir uma conta no Instagram inteiro, eu não vou me expor, não preciso. Mas como é que estão os seus resultados? Como é que tá? Tá tudo bem na sua conta? Tá tendo resultado que tu gostaria? Tá lá no Twitter, né? Um Twitter dele zero um negócio de publicidade. Quem que é a pessoa que ela não tá precisando disso, né? Se homem, né? Mas rico tá ali. Então, assim, olha comportamento. Sim. E eu olho muito isso. Sim. Então, a partir do momento em que você vai ser muito julgado, então eu não vejo só, não, como preguiça, eu vejo muito como uma resistência, e principalmente em áreas assim, eu vejo porque dentro do meu universo eu fui muito taxada, né? Nossa, mas... Uma mulher um currículo desse, tão né? nova. Eu tenho 2 graduações, mestrado, pós-doutorado, e tá lá na internet. Vai pra se quê? expor. Pra quê? É blogueirinha agora? Sim. Se eu pegar os grandes faturamentos de blogueira pra olhar tudo que eu trabalhei e estudei, meu amigo, eu tenho que aprender. Eu tenho que aprender, sim. Eu tenho que olhar para onde o mundo tá andando. Porque ninguém que ficou pra trás achava que tava ficando pra trás. Né? Tem muita olha gente Blockbuster, achou disso da Netflix? Olha, a gente olha todas as histórias de empreendedorismo. Ninguém achou que ia perder, senão
a inovação ela é um risco. Então, eu sempre olho com o olhar de aprendiz, independente Sim. de quem seja, quantos anos seja, que a pessoa tenha, eu vou aprender algo. As pessoas têm medo de mudança, essa é bem a realidade, Tem. né? E O nosso corpo aprender foi a se adaptar para isso, para você estar confortável, né? a gente busca isso, né? Sim. É o ser humano, mas aprender a se adaptar às inovações, aprender a se adaptar a Quem novos se mercados. adapta mais rápido tem resultado mais rápido. Mais Então, rápido. quando eu vejo numa coisa desconfortável, eu falo, como que eu fico pra eu, né, ficar mais confortável mais Sim, rápido? Eu aprendo sim. isso mais rápido. Exato. É programação. Aham. Então, quando você programa isso, você fala, uau, Que legal. É, porque vai ser desconfortável, mas é o quanto você usa aquilo. sim. Eu tô dizendo, tem muita gente boa tecnicamente que financeiramente tá mal. Quantas Tá, pessoas... tá. Já parou É. pra pensar? Uma vez Então, eu tava ser falando bom isso tecnicamente não pra um é amigo, né? suficiente. Ele tava, sempre, né? Muitos seguidores falam, qual livro você tá lendo agora? Eu tenho um Book Club, eu coloco lá, compartilho livros que eu tô lendo. Eu li uma média de 70 livros por ano há muitos anos. Que eu faço isso, uma média pela outra, porque eu vejo por página. E aí, quando você olha, a pessoa tá tão preocupada em que livro eu tô lendo. Aí um dia eu falei assim, você já parou pra pensar? Amigo meu. Que você, toda semana eu pergunto que livro eu tô lendo. Eu leio um livro e meio por semana. Eu falo mais que... Se só ler resolvesse, todo bibliotecário seria milionário. Com certeza. Porque ele tá sempre lendo, né? Você fica obeso mental se você não aplica. É, tem que A colocar em prática, né? aplicabilidade, É. eu tô lendo ali. O que eu apliquei é a pergunta mais importante. Sim. Né? Eu, por exemplo, Tu aprendeu, quando eu terminei né? de ler o livro do Elon Musk, eu olhei e falei, uau, realmente, você não tem que ter medo da pessoa te taxar de louco. Não. A criticar sempre vão criticar, fazendo ou não fazendo. bem. Então é melhor você fazer, né? E tá tudo bem. É. E aí? É. Né? Ah, se você tem o seu ideal e você sabe onde você quer chegar, dane-se. Dane-se os outros, Aí eu penso né? que é da pessoa. Ah, eu também. Não tem nada a ver Não comigo. tem nada a ver com... Eu, a Eu mesma penso coisa. assim, olha, É. eu vou seguir aqui Que o meu... fala mal, a pessoa vai falar. E normalmente quem fala mal da gente tá abaixo. Com não certeza. Assim. Isso eu não tenho dúvida É, nenhuma. porque quem tá Quem acima tá quer acima- te... Não, quem tá acima não tem tempo pra te pôr Não. pra baixo. Não, e Ela tá sabe. ocupando e É. construindo dela. E Não, sabe que talvez não, ele mesmo já tenha passado não, por aquilo. e Não muitas vai vezes a julgar. pessoa Vai. quer transbordar, quer te ajudar. Sim. A maioria que tá lá em cima quer te Sim, ajudar. sim. Porque ele já passou por aquele caminho, ele tá vendo que você tem potencial. Aí Sim, quer e muitas sabe vezes que é o falar. caminho, sabe Sim. o desafio. Sim. Né? Sabe que você tá ali tentando acertar, você vai errar. Exatamente. Então é na onde que você tá. É, Com eu tenho sempre certeza. isso em mente. Quem reclama, quem fala mal, normalmente tá um nível abaixo ou bem abaixo. Então tá tudo certo. Tá tudo bem. Né? Não pode atingir. Mentalmente. É pra Mentalmente. também. Eu tô Não falando digo mentalmente. que Sim. eu não digo nada é muito gostoso quando você leva uma crítica, fala, ai, que delícia e tal. Mas você olha aquilo ali e segue. Né? Pra quem tá ouvindo e fala, Sim. não é. Porque não tem mas- como discutir, porque assim a pessoa não entende nem do que tu tá falando. Ai, eu mas falo com assim, eu críticas nunca são tão desço. importantes, né? Os feedbacks são tão importantes, né? Eu olho o resultado. Marcelo me deu um pessoa. feedback. Hã? O Marcelo me deu um feedback, Ah, o marido é? dela. É. Ontem me deu um Ontem. feedback, me deu Olha, eu vou te fazer uma crítica, não fala. Fala logo de uma Agora vez que que a eu gente quero. já tá um pouco mais íntimo, né? Eu falei, fala logo de uma vez, porque eu quero saber o que você tem pra me falar. Porque é importante, né? É. Às vezes tem coisas que a gente não se dá conta, né? Porque nós não Pra somos mim os é donos da muito- verdade. Mas pra mim é bom muito escutar. importante a pessoa com um feedback, eu olho o resultado dela. Eu quero ouvi-la. Eu pergunto. Sim. Tenho grandes amigos, grande empresário. Sabe aquela coisa onde você quer chegar em faturamento trimestral e tal? Eu fui num lançamento de um livro de uma amiga, o faturamento dela trimestral é 1,2 bi. E aí eu tava conversando com ela, eu falei, dentro dessa análise, o que você mudaria? Eu pergunto. Lógico, né? Eu quero a Porque- opinião dessa pessoa pra mim. Eu quero aprender com ela. Sim. E é resultado. Resultado. Então, quando você olha isso... agora, tem muita gente que nunca construiu nada pra te dar opinião. Ela tá com tempo livre. Tá com tempo, né? É. Sim, Tá com muito tempo. Eu quero essa e opinião. aí você tem fica com que, muito você tem que tempo. ter critério, né? Pra escutar Quando essas a pessoa fala pra assim, saber eu quem acho você vai que escutar. eu falo obrigado pela opinião que eu não te pedi. É, Obrigada. é que Eu vou nem ver o uma pessoa que resultado. não tem filho Principalmente da na rede opinião social. pra uma mãe. Tu só olha assim, tá bom, né? Não sabe o que eu tô passando, né? Não Não sabe. tem noção como E- funciona. e- E a eu já tua falo dinâmica de casa. exatamente. Eu já falo exatamente. Por exemplo, vai falar algo e a pessoa não viveu aquilo. Eu falo, olha, gente, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu não tenho Porque, experiência nisso. não, e ok, a gente não tem que saber de tudo. É. Então, eu sempre posiciono muito. Eu até estava recente num outro podcast, e aí no final tinha a plateia, e aí uma pessoa fez uma pergunta para mim e falou, Sofia, como que você lida sendo empresária, casada há 20 anos, né, com essa questão da mulher
tendo uma vida financeira independente num relacionamento tão longo, porque é difícil. E ela falou, sendo mãe, não sei o quê. Eu respondi ela e falei sobre o respeito, né? Você ser casado é um sócio de vida, as pessoas cuidam muito de empresa, mas não vê o casamento como uma empresa. Eu vejo como uma empresa de compartilhar a decisão, isso é muito importante. Total, né? Total. Sim. E aí eu falei, porém, eu não tenho filho. Por quê? Eu não quero que a mulher que tenha entenda que eu sei o que ela passa, porque eu não sei. Sim. Ponto simples, ponto final. Ah, não. Ponto final. Eu sei da dificuldade que eu passei dentro da minha jornada e sei, por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos e 2 irmãs que têm filhos, que são outras coisas, outras prioridades e tá tudo bem no período. Só que eu não sou a pessoa indicada para falar isso, ponto. Estudo muito, uma vez por ano, gente, eu faço um curso aleatório. EAD mesmo. Isso desde os meus 18. Sim. Então, eu já fiz curso de inclusão de criança com síndrome de Down na sociedade, autismo, hiperatividade, dislexia, sommelier, administração de tempo. Sabe EAD? Curso aleatório. Por quê? Porque pessoas... Porque você precisa saber. Se Você você lida lida com com pessoas, pessoas, você precisa E eu saber. preciso saber, poxa, como que eu atendo? Eu já É o vendi seu para conteúdo. cliente com deficiência visual. Legal. Então, assim, essa inclusão, essa questão de se entender é muito importante. Muito. E aí, quando você entende tudo isso, você sabe que cada um tem uma jornada. Sim. E não dá para eu chegar e falar assim, olha, eu acho que é isso. Não. Porque eu não sei. Eu não sei o que você vive, eu não sei o que você passa. É. Então, quando você entende isso, não é uma receita replicável. A vida não tem uma receita replicável. Eu posso vir compartilhar o que eu faço que deu certo e você adaptar dentro da sua realidade. Com certeza. Entende? É completamente diferente. Então, quando eu falei isso, aí deu aquele rebuliço, né? Mas Sempre é uma pode dar um realidade. rebuliço, Não, né? mas As pessoas uma- gostam de uma mas é uma fofoquinha. realidade. Claro. É. De eu falar assim, não dá pra eu chegar aqui pra É você que a gente tá falando e de falar, respeito, né? Respeito é uma pra eu coisa chegar que- aqui e falar pra você que eu teria feito isso se de repente eu tivesse optado pela maternidade. Mas eu não deixei a maternidade por conta disso, né? E tá tudo bem quem escolheu a maternidade para isso. É só você saber qual é a sua prioridade. E tá tudo Sim. bem. Ah, são pessoas diversas. Diversas. Então, assim, são pontos que a gente precisa entender o outro para Sim. você saber atender e fazer uma experiência positiva para seja o que for o seu produto. Sim, com certeza. Porque quantas vezes eu não tive, assim, com médicos mesmo, que inconvenientes. Sim. Até da minha decisão. Inconveniente. É. E assim, teve uma vez uma consulta, eu falei assim pra médica, mas sabe o que é? Eu não tô te Mas eu não perguntando. Vamos se ater a pergunta e a resposta? Juro que eu precisei falar isso. Nossa Senhora. Vamos se ater nisso? Eu pergunto na dúvida, eu não sou médico, você me responde e tá tudo bem? Agora, Como se a questão sua de decisão fosse um eu padrão, não vou né? mudar numa conversa por você respeito, ok, mas eu quero mesmo. Então, imagina isso. É, não tem como. Eu tinha o quê? 23 anos. Tava numa consulta, precisei falar isso. E aí a Chato, pessoa... mas tudo ok. Mas entende que, independente Tem que ter da respeito. pessoa, Nós somos diferentes. Cada um ela opta quer por... colocar a sua realidade numa realidade de outra pessoa e não é assim que funciona. E E tá não tudo bem. É. E quando você não entende de ser humano, se você não for um ser humano melhor, você não vai ser um profissional melhor. Ponto. Pode ser a exatamente. especialidade que você tiver. Eu tenho amigos com diversas especialidades. Mas que eu falo pra eles, olha, se você não parar de ser um pouco técnico e ser um pouco humano, você não vai ter resultado. Entender de pessoas, Entender né? de Quem pessoas. entende de pessoas. É isso. Quando eles falam, o que você Prospera em acha? qualquer área, né? O que você acha? Eu falo exatamente. É porque tudo é Sim. sobre pessoas, né? Sim. Tudo, o tempo tudo. inteiro. Sem pessoas, Não dá. não dá. Você não vem. Sofia, você sabe que o nosso podcast é Insightcast, né? Então, a gente queria muito, assim, saber... queria muito que você desse um insight para os dentistas, né? Que você falasse, se você pudesse escolher uma frase, se você pudesse falar alguma coisa que impacte realmente na vida dessas pessoas, o que você falaria para elas? Sai um pouco do consultório e olha as oportunidades fora dele. Porque um médico, um dentista, seja que for, ele está muito focado no escritório. O consultório que eu falo é o ambiente que ele está inserido. Aprenda um pouco, olha um pouco outras possibilidades. Porque isso vai fazer você um profissional diferente. Com outras, sabe? Você vai olhar aquele problema que você está vivendo ali, mas você, quando sai disso, você consegue olhar outras oportunidades para você ter maiores resultados. Seja numa mentoria, seja num evento, seja para você fazer um relacionamento fora dali. Você está
tão inserido só naquilo, na sua rotina, que você está sendo engolido por ela. E não está vendo oportunidades para fazer aquilo gerar mais dinheiro. Né? Não é só uma frase, mas mas é a ideia. Esse seria meu insight. Perfeito. Porque é muito importante. Maravilhosa! Ai, gente, eu adorei estar aqui com vocês. Vocês são maravilhosas. Adorei, nossa. Conversar com uma mulher muito poderosa, bom. linda, inteligente. Nossa, Obrigada, é vocês. E aqui meu sorriso. Que honra. É importante, gente. Indico, é importante você cuidar do seu sorriso. Isso mesmo. Isso é um material de venda fortíssimo. Fortíssimo. Parabéns, viu? Obrigada, Nossa, obrigada pelo gente. seu tempo. Obrigada a vocês. Foi um grande prazer. Que lindo. Prazer é meu. Nossa, ficou muito bom, viu? Obrigada. Ai, Agora adorei. bastidores. Nossa, ficou muito bom. Muito legal. Ficou bem. A gente Natural. tinha um monte de. A pergunta a gente nem viu. Não, mas foi algumas dali.